Bora falar hoje sobre associação de capacitores em série, paralelo, misto. Bom, então, só como de costume, né? Espera a vinhetinha aí e vamos começar. Nessa aula, eu vou falar para você sobre a associação de capacitores. Em primeiro lugar, é muito importante que você tenha visto a aula passada sobre capacitores. Tá ok? Se não viu, então pausa o vídeo e veja, tá? Se viu, vamos lá. Um capacitor é um armazenador de energia. Diferente do resistor, que transforma energia elétrica em energia térmica, o capacitor armazena energia. Percebe? Na associação é muito interessante você fazer a comparação com as molas lá na mecânica. Então, as molas também armazenam energia. Então, como é que funciona a associação de molas? Lembra? Ah, não lembra? Então, vamos ver como funciona a associação de capacitores. É igual, tá? Então, primeiro ponto, olha, vamos colocar aqui uma bateria, tá certo? Essa bateria, ela vai gerar aqui uma corrente elétrica. Ah, Virgílio, mas o capacitor, ele não permite a passagem de corrente. Perfeito. O capacitor aqui, ele tem placas paralelas e entre essas placas tem um dielétrico. Então, o que vai acontecer? Aqui, ele vai induzir eletrostaticamente cargas positivas. Então, ó, esse cara aqui fica positivo, tá certo? Bom, ele induz carga positiva, então aqui a gente tem, carga negativa. Ah, e aqui? Positivo, negativo, positivo, negativo. Então, enquanto de um lado induz carga positiva, do outro lado ele começa a induzir carga negativa. Então, aqui o que você precisa saber? Que as cargas elétricas em 1, 2 e 3 são iguais, tá bom? Primeiro ponto importante. Então, Q1, Q1 é igual a Q2, que é igual a Q3, que é igual à carga do circuito. Ah, beleza, Virgílio, eu entendi isso aí. Então tá, vamos aqui para o paralelo. O paralelo é mais fácil de você perceber. Vamos lembrar? Num circuito, eu sempre procuro os nós, tá? Então, por exemplo, se eu chamar esse cara aqui de A e esse aqui de B, eu tenho que encontrar onde estão A e B. Então, olha, o A está aqui, Virgílio. Verdade, o A está aqui. E o B? O B está aqui. Ah, mas o A também está aqui. Exatamente, olha só, relembrando as propriedades de circuito lá na eletrodinâmica, esses três capacitores são submetidos à mesma DDP. Então, os três estão submetidos à mesma diferença de potencial. Então, não pode esquecer, ok? O 1 é igual ao U2, que é igual ao U3, que é igual ao U do circuito. Então, a partir dessas duas conclusões, nós vamos fazer a capacitância equivalente. Vamos lá? Como aqui é mais simples, vamos pelo mais simples. Então aqui a gente tem cargas diferentes. A carga total do circuito vai ser a carga 1 mais a carga 2 mais a carga 3. Agora, olha só. Lembra, funciona igual com os circuitos de resistor. Lembra que a gente tinha a corrente aqui, aí dividia 1, 2 e 3 e a corrente total era a soma das correntes. Aqui é a mesma coisa, com carga elétrica. Então, olha só. A carga total vai ser Q1 mais Q2 mais Q3. Você deve se lembrar que a carga é C vezes U, capacitância vezes tensão. Como a gente está no final da lousa, vem aqui, olha. Então, a capacitância total ou equivalente vezes U é igual a capacitância 1 vezes U mais a capacitância 2 vezes U, mais a capacitância 3 vezes U. Percebeu que eu coloquei U em todos, porque é a mesma tensão para todos eles. Bom, se é a mesma tensão para todos eles, dá para eu simplificar e cortar a tensão.
Ah, Virgílio, olha que interessante. Então, a partir daqui, nós temos que a capacitância equivalente é igual a C1 mais C2 mais C3. Então, traz para cá, olha, a gente tem o quê? Que a capacitância equivalente, imaginando que a gente tenha N capacitores, seria C1 mais C2 mais Cn. Ou seja, a capacitância equivalente é a soma dos capacitores. Você deve estar se lembrando que a equação para a associação de capacitores em paralelo é a mesma equação para a associação de resistores em série. Agora, vou te lembrar outra coisa. A equação para a associação de capacitores em paralelo é a mesma equação para a associação de molas em paralelo. Não pode esquecer disso, tá? Vamos ver em série agora? Vamos lá. Bom, em série, se você já entendeu a lógica da situação, em série você deve se lembrar que o que vai mudar aqui, já que a carga é a mesma e a capacitância é diferente, né, ou não precisa ser igual, o que vai mudar aqui é a DDP. Então, olha só, nesse caso aqui, o U total vai ser o 1 mais o 2 mais o 3. Tá? Bom, o U total é Q sobre C, equivalente. Que aqui vai ser Q sobre C1 mais Q sobre C2 mais Q sobre C3. Coloquei o Q porque o Q é igual para todo mundo. Então a gente faz o quê? Tchau para o Q. E aí a gente tem que 1 sobre a capacitância equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 C2 mais 1 C3. Ah, Virgílio, então a capacitância equivalente para capacitores em série tem a mesma equação do que a associação de resistores em paralelo. Perfeito. Então é só você pensar que é o contrário de resistor. Ou você pensar que é igual às molas. Também aqui vale aquela relação de produto sobre soma, tá? Para 2 capacitores de cada vez. E a relação de a capacitância dividido pelo número de capacitores para quando os capacitores são iguais. Tá certo? Então, vale a mesma regra para associação em paralelo de resistores. Tá ok? Bom, vamos resolver o exercício? Vamos lá. A primeira questão caiu no Mackenzie e fala assim: a energia armazenada pela associação de 3 capacitores idênticos vale 0,1 Joule. Ele quer a capacitância de cada capacitor. Então, a carga total, né, a energia total é 0,1 Joule. Vamos deixar aqui, ó. Você lembra como calcula a energia? Aí você pode falar, lembro sim, Virgílio, era a área do gráfico QU, que dava um triângulo, então Q vezes U sobre 2. Legal. Aí a partir dela, lembra que a gente conseguia chegar nessa, ó, que a energia era C vezes U ao quadrado sobre 2? Porque daí põe C vezes U aqui. Bom, nós vamos partir para essa aqui. Por quê? Porque a gente tem a energia total, falta a capacitância equivalente. Bom, se você tem isso, então vamos lá. 0,1 é igual a capacitância equivalente vezes 100 ao quadrado sobre 2. Então, a capacitância equivalente vai dar 0,2 dividido por 10 à quarta. Bom, 0,2 dividido por 10 à quarta é o mesmo que 2 vezes 10 a menos 5 farad. Esses dois aqui estão em série. Capacitores em série, soma 2C.
Desculpa, falei série, paralelo. Capacitores em paralelo, soma. Então, 2C. 2C em série com C. Capacitância equivalente, produto sobre soma. Produto C vezes 2C, soma C mais 2C. Então, a gente tem que é 2C ao quadrado sobre 3C, que dá 2C sobre 3. Essa é a capacitância equivalente. 2C sobre 3 é igual a 2, 10 a menos 5. Bom, o 2 cortou, então a gente tem que o C vale 3, 10 a menos 5 farad. Então, ele se assemelha muito aos exercícios de resistores que a gente já fez, né? A única coisa é você ficar esperto, porque quando está em série, produto sobre soma, e quando está em paralelo, só soma. A segunda questão caiu na Estadual do Ceará e diz assim: admita que dois capacitores de 3 e 6 microfarad sejam conectados em série, sob uma DDP de 120 volts. A diferença de potencial em volts do capacitor de 3 microfarad é... Então eu quero saber qual é a diferença de potencial no capacitor 1. Bom, o que é que a gente já sabe? A gente sabe que a carga total é igual à carga 1, que é igual à carga 2. Então não muda a carga. E a gente sabe também que numa associação em série de capacitores, a capacitância equivalente, temos dois capacitores, né? A capacitância equivalente vai ser o produto sobre a soma. Ah, Virgílio, então a capacitância equivalente vai ser 18 sobre 9. A gente tem uma capacitância equivalente de 2 microfarad. A carga total é C equivalente vezes U. Vamos fazer com 1 só? É C1 vezes U1. Tá vendo? Que é o que ele quer. Então eu nem preciso, eu precisei do C2 só para achar a capacitância equivalente. Tá? Então vai ficar 2 micro vezes 120 é igual a 3 micro vezes U1. Perfeito? Então a gente tem que, vou cortar o micro com o micro, a gente tem que o 1 vale 240 sobre 3, ou seja, 80 volts. Tá certo? Bom, então é isso por hoje, é isso aí. Só não se esqueça, por favor, curta aí o vídeo, tá? Compartilhe, se inscreva no canal, peça para outras pessoas se inscreverem, comentem aí, porque comentar faz bem pro canal, tá? Então vamos ajudar a compartilhar isso aí, que tem um curso de física, biologia, astronomia inteiro no canal, é legal, vamos ajudar a compartilhar. Fechou? Bom, é isso. Então, até uma próxima. Tchau, tchau.